E a eleição para a reitoria da Universidade Federal de Goiás foi finalizada na semana passada, com a candidata Sandra Mara Chaves, da chapa Viva, sendo eleita, da chapa UFG Viva, sendo eleita para exercer a função. A nova reitora contou com 3.629 votos dos 5.641 válidos, com percentual de 64%. O vice-reitor será Gesiel Freitas Carvalho, professor de Física. A nova chapa assume em 2022. Para mais detalhes sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com Sandra Mara Chaves, que atualmente é vice-reitora da UFG. Professora, bom dia. Muito obrigada pelo seu contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com os ouvintes da Sagres. Parabéns, professora, pela vitória. Uma eleição disputada, né? Muito obrigada. Disputada, mas uma campanha muito respeitosa, né? E felizmente chegamos aí a um final satisfatório para a chapa UFG Viva. Qual é a avaliação sobre a participação da comunidade nessa eleição? Me parece que entre estudantes, acho que entre servidores também houve uma presença relativamente baixa, professora. Não, a presença é a que costuma acontecer nesses processos, não é? Como a escolha ela não é a votação ela não é obrigatória, então a participação da comunidade universitária ela geralmente acontece nessa proporcionalidade que aconteceu agora, não é? Com uma representatividade significativa de professores, de servidores técnico-administrativos e como geralmente acontece de estudantes, né? E nesse contexto da pandemia, uma campanha virtual ficou mais complicado ainda, né? Mas a participação ela não foi menor nesse processo de escolha do que nos anteriores. Excelente. Bom, professora, o processo não terminou com as eleições, né? Agora caberá ao presidente da República indicar o reitor com base na lista tríplice, se ele quiser, né? Porque ele pode ainda tirar da lista tríplice. Como é que vocês vão trabalhar nisso? Assim, qual que é a expectativa de que o presidente da República nomeie a senhora que é a líder dessa lista? Bom, na verdade, nós temos ainda dois processos, né? Nós temos o Conselho Universitário, que acontecerá dia 18 agora de junho, e é no Conselho Universitário que é feita uma votação, né? E a composição desta lista tríplice, e posteriormente ao Conselho Universitário, então essa lista é enviada para Brasília. A nossa expectativa é que a vontade da comunidade universitária seja respeitada, Cileide, porque esta escolha reflete o desejo de uma comunidade que por mais de 2 meses discutiu, né, refletiu, analisou o contexto atual, analisou essa trajetória da UFG e escolheu a chapa UFG Viva para gerir a universidade no período de 2022 a 2025. Então, a nossa expectativa é que a primeira da lista tríplice, né, que geralmente, claro, é aquela ou aquele gestor escolhido pela comunidade universitária, seja nomeado pelo presidente da República, assim como aconteceu nos demais mandatos aqui na UFG. O presidente não tem tido essa posição de seguir, né, as decisões tomadas pela comunidade universitária e referendadas quase sempre pelo Conselho Universitário. Foi assim em outras universidades. Ultimamente, ele tem acatado a posição? Como é que vocês estão vendo o histórico dele nesse aspecto? Em algumas universidades ele não acatou, né? Aconteceu até anteriormente, né, a essa nova determinação do Supremo, ele nomeou até gestores fora da lista tríplice. Recentemente foi nomeado, não foi nomeado o primeiro da lista tríplice, né? Se não me engano, Federal de São Carlos, em que o terceiro da lista tríplice foi nomeado. Nós temos uma expectativa muito positiva em relação à nomeação do
primeiro da lista tríplice. Por quê? Primeiro, né, acho que é bom comentar que o Conselho Universitário, geralmente, ele segue a escolha e segue e respeita, claro, a escolha da comunidade universitária. Então, esse processo é um processo que a gente acredita será um processo tranquilo por conta dessa postura do Conselho Universitário. E, posteriormente, como eu disse, a lista tríplice é enviada para Brasília. E nós temos uma expectativa muito positiva, até pela trajetória da UFG, né? O nosso reitor é presidente da Andifes, e nós temos toda uma história, né, de uma relação com o governo federal extremamente respeitosa, e a gente espera, respeitosa no sentido de que a universidade cumpre o seu papel e a sua função social, né, e tem uma relação republicana com todos os nossos parlamentares, independente de sigla partidária, e a nossa expectativa, como eu disse, a gente espera e acredita que isso aconteça, é que seja nomeada a primeira da lista. Tem alguma decisão judicial que obriga o presidente a seguir a lista tríplice? Que obriga a seguir não é uma decisão judicial, né, mas existe uma determinação do Supremo que faz com que o presidente agora observe a lista tríplice. Então é uma decisão judicial que o Supremo... acaba sendo uma decisão judicial, né, de que ele observe a lista tríplice. Bom, então um dos 3 primeiros colocados, quem que é o terceiro colocado, professora? Não, na verdade, a lista tríplice, né, também existe uma tradição na UFG de que a lista tríplice ela é constituída a partir da chapa eleita. Então, nós não... As chapas, né, que não são escolhidas, se é uma ou se são mais, elas não participam da lista tríplice. Quer dizer que não tem uma lista tríplice, que o que o Conselho vai encaminhar é só o seu nome. Não, existe necessariamente, deve existir uma lista tríplice. Então, mas a chapa eleita que escolhe, professora, é isso? A chapa eleita escolhe os 3 nomes. A chapa eleita monta essa lista tríplice. E que vocês não vão colocar a segunda candidata? Não, tá? É como eu disse, a tradição na UFG é que essa lista tríplice ela é montada a partir do Conselho Universitário, e a chapa perdedora, inclusive, ela já se manifestou e abre mão da participação dessa lista tríplice, né? Enquanto uma chapa que não foi escolhida em primeiro lugar pela comunidade universitária. Então, vocês podem escolher quem vocês quiserem para entrar, o Conselho Universitário, melhor dizendo, pode escolher quem ele quiser para colocar como segundo e terceiros nomes. O Conselho Universitário publica, né, na verdade, o Conselho Universitário publica um edital e há uma inscrição a esse edital. E aí, os que se inscreveram, por exemplo, a professora Clorinda, que disputou, ela pode se inscrever? A rigor poderia, mas como eu disse, né, a chapa já abriu mão, né, e isso não é tradição na UFG. Também, né, na UFG há uma postura, eu diria, muito ética em relação a essa questão, né? Não há no histórico da UFG o fato de chapas perdedoras se inscreverem para a lista tríplice. Professora, quando é a reunião do Conselho? O Conselho Universitário acontecerá dia 18 de junho, nessa próxima sexta-feira. E a posse do novo reitor está marcada para que data? Na verdade, a posse, a nossa gestão, né, do professor Edivar, que está à frente da reitoria, e a minha, termina dia 9 de janeiro de 2022. Geralmente, no dia seguinte, né, já começa o novo mandato. A posse em Brasília é definida pelo Ministério da Educação, pelo ministro, né? A posse acontece lá no Ministério, mas geralmente o Ministério define a partir das datas do término, né, da portaria que instituiu essa gestão que está em vigor. Então, a expectativa também é que a posse ocorra por essa data, né, para que a gente assuma, né, caso tudo ocorra bem, para que a gente assuma dia 10 de janeiro, né,
imediatamente após o término da nossa gestão. E o presidente tem obedecido essas datas aí nas nomeações anteriores, assim, a tempo, tem decidido sempre a tempo de atender o calendário dessas universidades? Já aconteceu em alguma universidade de não, né, de isso extrapolar o tempo de término da gestão anterior e não ser exatamente nesse período de término da gestão. Então, se tratando do presidente Jair Bolsonaro, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, né? Então, daqui para essa nomeação, nós temos aí uma trajetória, mas estamos muito confiantes, né, de que seremos nomeadas e que eu acredito que o principal nessa questão é que a vontade da comunidade universitária seja respeitada, né? Essa escolha foi uma escolha discutida, né? Foi uma campanha de, como eu disse, mais de 2 meses de campanha. A nossa chapa realizou em torno de 200 reuniões com a comunidade universitária, envolvendo os 3 segmentos, estudantes, professores e servidores técnico-administrativos. Foi uma trajetória muito intensa, uma média de 12 a 14 horas de reuniões por dia, onde nós tivemos a oportunidade de voltar o olhar para todas as dimensões da universidade, fazendo uma reflexão crítica com a comunidade. O nosso projeto ele foi construído coletivamente por esta comunidade. A gente definiu 20 eixos temáticos e as pessoas foram se agrupando voluntariamente em cada eixo temático, criando grupos de trabalho, apresentaram propostas que estão no nosso site. É um projeto que expressa as demandas, os anseios e mesmo os sonhos da comunidade universitária, inclusive com propostas ousadas que demonstram o potencial que a universidade tem. Então, esse processo foi um processo muito rico, foi um processo muito participativo e a gente espera que a gente possa implementar um plano de gestão que expressa, né, essa vontade da comunidade universitária. Então, a nossa expectativa é muito positiva em relação a isso e nós estamos muito confiantes de que será nomeada a gestora escolhida pela comunidade universitária. Professora, diante da distância ainda da posse, né, nós estamos ainda no mês de junho e ela só ocorreria depois do dia 9 de janeiro e também dessa imprevisibilidade do presidente, os planos para esse resto de semestre ainda não são pensar a futura gestão, mas talvez executar a atual e trabalhar politicamente pela confirmação da sua eleição? Eu acho que são as duas coisas, Cileide, porque na UFG a escolha acontece, né, historicamente no mês de junho, sempre aconteceu nesse período, para que o segundo semestre a gente cumpra os trâmites legais em relação a Conselho Universitário e posteriormente a Ministério da Educação, com os prazos, né, cabíveis para que a nomeação aconteça. E isso do ponto de vista externo, e do ponto de vista interno, é um período de transição, um período para composição de equipe, um período para transição das duas equipes. Então, esse processo interno, ele vai acontecendo normalmente. Como eu disse, a gente acreditando que a nomeação ocorrerá da forma como nós estamos prevendo. Então, nós vamos trabalhar todo o processo interno acreditando nesse resultado positivo. Composição de equipes, né? São vários cargos, são várias assessorias, diretorias, secretarias, pró-reitorias, e todo esse processo precisa ser muito discutido e o nosso objetivo é fazê-lo da forma como nós fizemos a campanha, de maneira muito dialogada, né? E principalmente olhando para o contexto atual da universidade, para suas demandas e necessidades, para não só fechar o plano de gestão, com tudo aquilo que nós recebemos de contribuições, como também discutir e já começar os diálogos para compor a futura equipe de gestão. Pois é, e essa futura equipe, a senhora pretende montar uma equipe
de continuidade, ou seja, manter alguns dos pró-reitores, manter algumas das equipes, ou a senhora pretende fazer uma equipe nova, completamente nova? Não, nós vamos avaliar isso, não é? Porque pode ser que mantenhamos alguns, não é? Alguns não, então é uma discussão que ainda vai ser feita, porque o nosso foco até o momento foi a campanha, né? Uma campanha desafiadora, diferente, não é? Com características que foi um aprendizado muito grande, foi um aprendizado cotidiano, né? Você não ter essa possibilidade de passar pelos espaços, passar pelas salas de aulas, passar pelas reuniões, pelas unidades, pelos departamentos, pelos órgãos, mas fazer tudo de forma virtual. Isso foi um aprendizado não só para a chapa, como também para a comunidade, né? Discutir a gestão de forma virtual. E agora, esse segundo momento, após o resultado, é um momento de discutir a equipe, né? Analisar como é que nós estamos, quais são os objetivos a partir do que foi construído e como compor, pensar em uma equipe que agregue cada vez mais, né? A nossa equipe, a equipe atual, que está junto com o professor Edivar e comigo, é uma equipe extremamente unida, uma equipe agregadora, uma equipe que dialoga, e é essa perspectiva que nós queremos manter, de diálogo, de construção conjunta, de participação, de ações voltadas com características de pessoas que pensem a universidade enquanto uma instituição pública a serviço da sociedade e o nosso papel enquanto servidores públicos que estamos também a serviço dessa sociedade. Então, é com essas características que a gente pensa construir, montar, né, a equipe de gestão para os próximos 4 anos. E sabemos que é um desafio muito grande, né, no contexto que nós estamos vivendo, de corte orçamentário, de todo esse processo que nós estamos vivendo, tanto politicamente falando, quanto economicamente falando. Sabemos que temos um desafio muito grande pela frente. Rubens? É isso, professora. Obrigado pela entrevista. Só uma atualização sobre a situação orçamentária para esse ano. A UFG vai fechar o ano deficitário novamente? Qual que é a situação? Isso se conseguirmos chegar ao final do ano, pois né, Rubens? Porque nós estamos com um corte de mais de 18%, só na assistência estudantil esse nosso corte é de mais de 4 milhões de reais, o que compromete muito, não é, todo o processo de promoção de permanência dos estudantes, de apoio aos estudantes. Esse corte, no geral, ele compromete todas as atividades da UFG, as atividades fins especialmente, não é? E se nós não tivermos, não é, um PLN ou uma medida que olhe para as universidades e para a condição que nós estamos atualmente, nós temos um sério risco de pararmos em 2 ou 3 meses no máximo a continuar o quadro da forma como está. Professor, uma última questão, uma curiosidade que me veio. Se o presidente decidir indicar alguém fora da lista tríplice, ele pode escolher entre quem? Assim, quem pode ser reitor de uma universidade federal no Brasil? Tem que ser professor da UFG? Quem é entre quem ele pode escolher? Tem que ser professor, né? Professor doutor, tem algumas exigências pela própria legislação federal. Mas ele não pode mais escolher fora da lista tríplice, né? Ele tem que escolher na lista tríplice. Mas a lei ela define, não é, o perfil do professor para ser reitor. Então ele fora ou reitora. Claro. E a senhora vai ser a terceira, inclusive, da história da UFG. Inclusive, de 13, nós temos 13 reitores, nós temos 2 mulheres. Eu acho que isso também é um fato extremamente significativo, representativo. No contexto atual, nós temos uma mulher na reitoria, professora, educadora, né? Eu sou professora desde os 17 anos, sou pedagoga, trabalho uma vida com a formação de professores, trabalhei muitos anos com educação básica. Então, isso também é extremamente simbólico e representativo, não é? de uma mulher
né, na reitoria, no atual contexto, uma educadora, uma pedagoga, então isso é muito expressivo, para mim muito significativo e também eu acredito que representativo para as mulheres de uma forma geral. Sem dúvida, sem dúvida. Só para definir, então, eu não tinha entendido isso. O presidente não pode escolher fora da lista. Não pode escolher fora da lista, ele tem que se ater à lista tríplice. Ok. A professora Sandra Mara Chaves, eleita reitora da UFG para assumir a partir de 22. Entre 1982 e 86, a reitora foi Maria do Rosário Cassimiro. E depois, a professora Milka Severino, reitora de 98 até 2002, e no segundo mandato até 2006. Sandra Mara Chaves, portanto, vai ser a terceira reitora da história aí de 13 reitores e reitoras da história da UFG. Obrigado, professora, e bom trabalho, boa semana. Muito obrigada, Rubens, obrigada, Cileide, e aos ouvintes da Rádio Sagres por essa oportunidade de dialogar com vocês e de esclarecer um pouco sobre esse processo. Obrigado, professora Sandra Mara Chaves. Destaque-se a íntegra dessa conversa, você confere acessando o nosso portal, sagresonline.com.br. Em destaque, portanto, a vida aí da UFG, Universidade Federal de Goiás.